Galera, nesse vídeo a gente vai falar os avanços da Expo Router. Se você não sabe, a Expo Router ela já tá na sua versão 3, tá? Ela já passou na sua versão 1, ela já passou na versão 2, tá? E agora ela já tá na sua versão 3. E essa versão 3, galera, ela traz algumas novidades interessantes em termos tanto nativo, ou seja, para Android e iOS, quanto também para web, principalmente para web. Por quê? Porque se você reparar, a Expo Router ela está muito voltada a navegações de telas e a partir dali, nessa navegação de tela, muitas vezes a gente precisa carregar dados, a gente precisa trazer algo que vem lá do nosso servidor. E cara, o mais bacana é que a Expo Router ela pensou em cada detalhe e trouxe novidades que melhoram a performance, que melhoram em termos de divisão de pacotes. Isso tudo a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal onde eu pretendo falar sobre criações de aplicativos utilizando principalmente o React Native, né? Você vai ver aqui a maioria dos assuntos é falando sobre o React Native, tá? E falo bastante sobre a Expo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Expo Router especificamente, tá bom? E a gente vai tratar de alguns assuntos que tangem a parte de servidores, tá bom? Mas eu vou te apresentar também algumas novidades que existem nessa versão 3, claro, e uma delas, a API Roads também está dentro. Antes de a gente ir para o que realmente importa, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, tá bom? E ativar o sininho das notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo novo que tem aqui dentro desse canal, beleza? Então, vamos lá agora. Bom, beleza, então eu estou apresentando a tela do meu PC e nós já vamos começar a falar sobre essa nova versão. Então aqui ele já traz uma introdução. Não sabe, galera, a Expo Router, para quem é novo aí, nunca utilizou, é uma ferramenta nova. Não, eu já falei sobre ele aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vá lá e assista, porque, cara, é a melhor coisa, tá bom? Principalmente se você veio da web e você trabalhou com o Next e o React, cara, você vai entender qual é o propósito dessa Expo Router assim, ó, no instalar de dedos, tá? E eu falo isso porque sim, eu já utilizei o Next, eu já utilizei o React, eu sei como é que eles funcionam. A Expo Router, ela vem se aproximando cada vez mais do Next. E se você não sabe o que é esse negócio, vá lá e assista esse vídeo. Eu vou estar deixando aqui no card para você não ficar perdido. Então vamos lá. Beleza, ele traz uma breve descrição do que ele vai falar, tal, muito bacana. E o mais bacana ainda, galera, é que ele vem falando que a Expo Router agora é o primeiro framework React universal e full stack, né? O full stack agora por quê? Porque agora com as rotas de API, que são as API Routes, ela veio ali para ser uma camada de servidor, assim como é lá no Next, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai apresentar API Routes, né? Vai trazer aqui algumas melhorias e como que a gente pode criar essas API Routes. A gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo também. A gente vai criar essa API Route na prática, tá? Então, vai ser bem legal. Eu vou dar uma passada aqui porque depois a gente vai voltar nele. Aqui ele já vem e traz uma coisa muito interessante, que são as solicitações de buscas relativas. O que acontece? Quando a gente cria lá uma API, né, vamos pensar no Node, quando a gente hospeda ele, a gente precisa de um domínio, correto? A gente não vai acessar com localhost, porque o localhost ele é só para nossa máquina local, né? O próprio nome diz, localhost, né? Agora, quando ele vai para o servidor, a gente também não pode utilizar o endereço IP. Por quê? Porque muitas vezes a camada de hospedagem utiliza o load balance, tá ok? E através desse load balance a gente não consegue saber exatamente qual é o servidor que está hospedado. Então é por isso que nem o IP funciona, tá? Então você tem que comprar um domínio, porque o domínio ele vai estar apontado para o servidor e para cada mudança de servidor o domínio também vai estar apontado. Então é sempre bom que você tenha um domínio. Quando você for hospedar, você vai passar no seu plugin da Expo Router a origem de onde, de qual domínio que ele vai pegar
para que todas as APIs routes que você criar, ele caia num domínio desse barra e o nome da sua API. Então ele vai trazer aqui um exemplo e tal, etc, etc. Você pode ver que em desenvolvimento a gente usa localhost, mas em produção a gente usa o domínio, de fato, né? E cara, o mais bacana aqui, tá? Eu não separei nada para falar sobre esse suporte a 404, então eu acho que vale a pena vocês testarem aí para ver como é que funciona esse suporte novo de 404, né? Inclusive, nessa versão que eu instalei, já está na sua versão 51, ele já trouxe para mim esse 404, esse not found aqui, tá bom? Então, cara, tá bem legal. E esse suporte a 404, galera, esse projeto que eu instalei, tá? A gente vai ter esse arquivo de mais not found, tá? Todas as páginas e telas que a gente queira acessar e que ela não existe no nosso projeto, ele vai cair aqui em not found. Normalmente com aplicativos isso quase não acontece, tá? Mas na web acontece bastante. Por quê? Porque às vezes a gente mexe lá na URL e cai numa URL que ela não existe. E aí sim cai nesse not found. Mas em termos de aplicativo isso quase não funciona. Essa é a verdade. E o bacana, galera, é que agora também tem a divisão de pacote baseada em rota. Cara, e o que é essa divisão de pacote? Olha só, a Expo CLI agora oferece suporte a divisões de pacotes em importações assíncronas. Ou seja, você importa alguma rota e você pode aplicar ela de forma assíncrona. Ou seja, carregar ela de forma assíncrona. E estendemos esse comportamento com a Expo Route para dividir automaticamente em rotas de diretórios do aplicativo. A Expo Route também carrega adequadamente chunks para evitar cascatas de redes em solicitações iniciais. Ou seja, em vez de você, ao entrar numa página, ele carregar tudo de uma vez, esse comportamento vai ser o que? Assíncrono. Então ele vai, à medida que você vai acessando, ele vai ali fazendo solicitações baseadas em request. Então ele vai ali liberando alguns pacotes baseado em solicitações. Então conforme você vai solicitando, ele vai ali liberando. E mais para frente eles pretendem colocar o suporte a React Server Component. Cara, e a React Server Component vai ser sensacional, cara, vai ser sensacional. Se você acompanha o Next, galera, se você acompanha o crescimento do próprio React, você vai entender exatamente o que é o React Server Component, tá bom? É incrível, né? Basicamente você cria um componente que ela vai rodar no servidor. Mano, eu faria um vídeo específico só falando sobre Server Company. Me desculpe se vocês estiverem escutando algum barulho de batida, porque o meu vizinho resolveu fazer conserto de alguma coisa na casa dele. Mas, enfim. E o outro ponto bastante interessante é a parte de diretório de aplicativo configurado. Cara, isso aqui, mano, meu Deus do céu, isso aqui é muito massa. Por quê? Porque, olha só, não tem quando a gente cria lá um projeto que usa a Expo Route. Aí tem aquela pastinha app, que meio que é obrigatório, né, você criar ela. E a Expo Route vê assim, ah, pô, mas beleza, mas e se o cara quiser criar com outro nome? A gente não pode? Claro que pode. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um plugin que dá a possibilidade do cara alterar a pasta que ele quer inicializar todas as telas dele. Então ao invés de a gente ter uma pasta principal, a pasta app, né, a gente pode trocar de app para, sei lá, routes, né? E aí todas as telas e páginas que existirem, ela tem que estar dentro de routes e não mais em app, tá? Então a gente pode mudar o nome da pasta sem problema nenhum. Olha que bacana, né? Aí vem a parte de otimizações de fontes estáticas, né? Que eu sinceramente não testei, tá bom? Eu não sei o que mudou, o que melhorou, tá bom? Mas ele fala que agora as fontes, elas são extraídas e pré-recarregadas automaticamente na web ao usar o stag. Ou seja, toda vez que você pega lá alguma fonte, baixa ela e coloca dentro do seu projeto, elas já são pré-recarregadas. Eu sinto que não mudou nada. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre performance das fontes. Eu vou estar deixando aqui no card também. Bom, aí houve também uma mudança na parte de push e navigate, ou seja, lá em route, toda vez que a gente fazia uma mudança de tela, a gente dava um route.push. Agora é route.navigate,
né? Então mudou esse processo de a gente ir para uma próxima tela. E são as bibliotecas de teste. Você também pode testar a Expo Route e as navegações de tela baseado nessa biblioteca de teste, tá bom? E pelo que parece aqui, a própria Expo Route tem um teste, tem uma livraria de teste só dela. Muito bacana também. Mudança na parte de adereços, né? Aqui no link que a gente também vai utilizar. Agora ele tem suporte ao class name, como é lá na web. Tem acesso ao target, que é você acessar uma página nova. Isso não muda muito em termos de aplicativo, é mais para web, tá bom? E esse class name é mais se você estiver usando o Native Wind, que também tem aqui no canal. Já falei sobre ele. A gente tem esse href e o mais bacana é que a gente vai aplicar esse link utilizando as type rows, tá bom? Então a gente vai falar isso também nesse vídeo. Galera, é tudo prático, tá bom? Eu tô passando aqui bem rápido porque eu quero ir para a parte prática. E o outro ponto também, galera, é que aqui embaixo ele vem falando de mais uma coisa. O bacana agora é que você não precisa mais usar o Expo Router /Babel dentro do seu babel.config. Você não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque ele já está intrínseco. O aplicativo, utilizando a Expo Router, ela já entende o plugin. Então você não precisa inserir mais esse plugin como era antigamente. Lembra que a gente tinha que inserir ele porque senão a Expo Router não funcionava? Então agora isso não é mais preciso, beleza? Sem mais enrolação, bora para a parte prática falando sobre as API Routes, as Type Routes, tá bom? E eu vou comentar algumas coisas a mais aqui com o próprio link e etc, etc. Vamos lá. Aqui eu já estou com um projeto que eu criei utilizando a Create Expo App. Eu rodei esse comando aqui, galera, e criei aquele projeto que vocês estão vendo lá no meu Visual Studio Code. E aí, logicamente, eu fiz alguma mudança, como por exemplo, eu coloquei título e tal. Bom, então vamos lá. Para a gente testar a parte de API Route, aqui dentro de app.json, você precisa estar com Output Server, tá bom? Porque se você não tiver com esse Output Server, ele não vai funcionar, a parte de servidor não vai funcionar, tá bom? Lembrando, galera, que se você realmente quer aplicar essa parte de API Route em produção, você tem que procurar uma hospedagem que seja dinâmica, tá bom? Ela não pode ser estática, como por exemplo a host, né, que tem hospedagem compartilhada, não vai funcionar. Então você tem que procurar, por exemplo, a Nestlify ou a Version, hospedagem que possibilita que você use a camada de servidor próprio, tá bom, para os seus projetos. E aí, galera, para a gente criar uma API Route, então, baseado nesse maisinho aqui, nesse mais HTML, esse mais not found, que é aquele arquivo de 404 que eu falei lá no começo do vídeo, né? A gente também vai fazer com as APIs. Caio, beleza. Então vamos criar aqui API. Eu vou criar aqui um API bem básico, né? Que vai ser um API generic. E eu passo o nome dessa minha API mais o sufixo API.ts. Caio, se eu tiver com um JavaScript, você bota JS. E aí eu vou importar algumas coisas que vêm da minha Expo Router dentro de server, tá bom? E aí dentro de server eu vou chamar Expo Request e Expo Response. Apesar de que esse Expo Request a gente não vai utilizar aqui dentro desse generic, tá? Mas eu vou chamar ele aqui e eu vou fazer o seguinte, vou dar um export, vou chamar a function. E aí o mais legal, tá? Quando a gente quer criar uma API dentro de uma pasta, se a gente criar vários modelos de CRUD, né, vamos dizer assim, para aquele tipo de API, a gente pode chamar get, post, put, delete, o patch, eu acho que é patch o nome, tá? A gente pode chamar isso tudo como uma função. Então, por exemplo, eu quero criar um método get aqui dentro dessa minha API. Então é só chamar get com tudo maiúsculo, como se fosse uma função, certo? E aí essa API só vai aceitar método get. Caio, mas e se eu tiver nessa mesma API aí o método post? Aqui embaixo você vai criar um método post, ok? Tá vendo? Ok, aqui eu simplesmente vou retornar utilizando a Expo Response. Vou retornar em formato de JSON, como é normalmente. E eu vou exportar assim, ó, error false message
que é a mensagem vindo do servidor, e eu vou colocar assim, essa. Vou colocar um dele aqui, caso eu queira enviar alguma coisa, eu envio através do dele. Ah, cara, é obrigatório eu seguir esse formato? Não, mas é porque eu já tenho um costume de criar assim para os meus projetos em back-end, tá bom? Então eu vou deixar assim mesmo. Ok, mas Caio, como é que eu faço chamadas APIs através do meu próprio projeto? Galera, vamos lá. Vamos primeiro entender para que serve essas APIs routes, tá bom? Imagine que você quer fazer chamadas API, alguma API de terceiro, como por exemplo, lá naquele post que a gente estava lendo, ele tinha dado um exemplo utilizando o GPT-3, né? Mas imagine que você quer consumir alguma API específica de terceiro, como por exemplo a parte de temperatura, a parte de CEP, e aí você quer tirar ele da camada client. Por quê? Porque quanto menos JavaScript na camada client, melhor. E essa é a ideia do uso de servidores. Passando toda essa camada de JavaScript mais para o servidor, melhor fica. E aí então, consumindo essa API, a gente simplesmente só devolve o resultado vindo dessa API. Então é para isso que a gente cria as API route, para elas serem consumidas de outras APIs, ou validação também pode ser feito aqui. E aí depois você manda lá para o seu cliente. E tudo isso, galera, como é servidor, né? Então ele não precisa estar rodando JavaScript de fato ali no seu projeto. Cara, isso aqui, nossa, mano, isso aqui é muito bacana. Vamos lá. E como é que então, voltando à pergunta, como é que a gente faz essa chamada API, né? Simples, olha só, o projeto rodando aqui, vocês estão vendo que o projeto está rodando. Eu não estou mostrando, mas aqui, depois de open, você tem endereço IP. Removendo esse x dois pontos barra barra, você tem o seu endereço IP dois pontos a porta 8081. E aí é através desse endereço que você vai fazer as suas chamadas APIs. Aqui dentro de index.json, e ela está dentro de config, eu tenho já o meu endereço IP salvo lá. Então eu simplesmente vou chamar, ó, como eu faço uma chamada API normalmente, ó, response await fetch. E aí eu vou fazer uma interpolação aqui, vou chamar keys que está dentro de @config keys index.json. E aí que eu vou chamar server URL para chamar API, eu sempre chamo através do seu prefixo. Nesse caso aqui, o nosso prefixo é o generic. Ah, cara, então eu posso criar vários tipos de API e é só trocar o nome do prefixo? Sim, só você trocar o nome do prefixo que dá tudo certo. Então eu vou chamar generic. E aí, como é get, então eu não preciso passar método nenhum, porque por padrão ele já entende que é get. Vou chamar JSON aqui, olha só, await response JSON, como normalmente a gente faz para chamadas API. Vou chamar o meu console log para te mostrar aqui embaixo e vem nesse JSON. Olha só que legal. Salvar e você já está vendo aqui a tela do meu celular. Eu vou clicar nesse botão que vai chamar essa função e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Apertei, ele carregou a minha API e mostrou o que vem de lá. Olha só, esse é o resultado que vem da minha API. Muito legal, né, galera? Cara, isso aqui é sensacional, mano. Se vocês não sentem o poder, né, cara, eu te convido a sentir, porque isso aqui é arrepiante. Nem sei se existe essa palavra, mas é de se arrepiar. Aí, olha só, eu vou criar um alert aqui. Salvando, eu vou clicar aqui em testar. Se vocês repararem, não sei se eu cortei essa parte, mas ele demorou um pouquinho, tá? Por que ele demorou um pouquinho? Porque, cara, isso aqui é um servidor, então ele está tendo que reconstruir esse servidor, já que eu fiz alguma alteração. Beleza, olha só, mensagem servidor. Essa mensagem está vindo da sua API route. E realmente foi isso que eu escrevi aqui, né? Essa mensagem está vindo da sua API route. Cara, muito legal, né? Bom, cara, tá, mas beleza. E para método post, a gente consegue? Claro, a gente consegue para qualquer método. Eu criei esse blog aqui, e antes de a gente entrar no blog, a gente vai chamar essa página blog
utilizando as type rows, tá bom? Para quem não sabe, as type rows, galera, são formas tipadas, obviamente só vai funcionar com TypeScript. As rotas tipadas que você chama ela e você não tem problema se você chamar alguma rota que não existe, porque se ela realmente não existir, você não vai conseguir chamar ela através dos links. Tá, Caio, eu não entendi nada do que você falou. Beleza, olha só. Lembra daquele link que eu estava comentando com vocês? Então, agora, com as type rows, quando você faz uma chamada href, olha só o que vem aqui. Todas as telas e páginas que existem na sua aplicação. Antigamente, isso aqui não existia. Então, por exemplo, se você chamasse alguma tela inexistente, ou seja, que você achou que tinha criado e não criou, ela acusa um erro. Então, vamos supor que eu achei que eu criei a página de perfil. Aí eu vou lá, /profile. Olha só, ele já me acusa de um erro, porque ele fala que o tipo profile não está definida em static rows. E realmente ela não está porque ela não existe, tá? Então, para ter certeza disso, eu chamo a página que eu quero e ele não me acusar de erro nenhum, é porque está tudo certo. E aí ele tem suporte ao class name, como a gente não está utilizando o native wind, para mim não vai fazer a menor diferença. Então eu vou chamar o style color, vou chamar essa cor aqui. O texto é tela de blog, ou seja, esse link ele vai me levar para a tela de blog. Tá vendo aqui? O link já tá. E quando eu clicar, eu vou para o meu index, eu vou cair aqui, ó. Vendo? Meus blogs. E aqui que a gente vai fazer as chamadas posts dos nossos blogs. Eu vou criar aqui dentro de blog, porque isso é o mais bacana, que a gente consegue separar as APIs até mesmo por pastas. Então aqui dentro de blog, eu vou criar a API, mais, quer dizer, eu vou dar um nome para ela, né? Vou chamar de post, que eu vou trazer os meus posts, mais api.ts. Tem que sempre vir acompanhado de mais API, tá bom? Porque senão ela não funciona. Vou importar o nosso Expo Router Server, Expo Request e Expo Response. Vou exportar. E aí, como é post, galera, como é algo que a gente espera da requisição, a gente vai utilizar a função assíncrona. Então, export async function post. E aqui dentro a gente tem mais um parâmetro que é o parâmetro request, que a gente vai tipar como expo request. Ok, nesse parâmetro eu vou trazer o post igual a request.json. Por que .json? Porque eu vou estar trazendo em formato JSON da minha API. Ou quer dizer, lá do meu cliente. Vou passar um await, vou tipar como post, e esse post será um number. E aí aqui vem a tratativa. Se não tiver post, vou retornar um novo expo response falando no post found. Vou dar um status 404, um header. Se tiver post, né? Se eu coloquei algo aqui dentro desse post, então eu vou retornar expo response JSON igual lá no outro. E nós vamos colocar erro false message post found. E eu vou pegar aqui da minha colinha os posts que eu já criei. Beleza, esses são os posts que vão ser retornados caso exista algum post aqui trazendo dessa minha API. Agora aqui em blog, como é que a gente faz? Como isso aqui não é um server component, então eu não consigo chamar antes de renderizar, tá bom? O que a gente consegue fazer no Next. Então a gente faz o fetch, certo? E aí depois a gente renderiza todos esses dados. Então, como não tem essa opção, a gente vai utilizar o useEffect mesmo. Ou seja, eu vou renderizar todo o meu layout e depois eu vou fazer a minha fetch. Mais uma vez, galera, se você gosta de React Native, tá bom? Além de você se inscrever aqui no canal, eu sempre convido que você também esteja acompanhando o crescimento do React, tá bom? Então aqui eu vou chamar uma função call API. Ela vai chamar a nossa API. Vou passar um try-catch e eu vou passar o prefixo. Só que, galera, apesar de a gente estar dentro da pasta blog, a gente tem que ser mais específico quando a gente está fazendo alguma chamada API. Então eu vou passar /blog, porque ele está dentro da pasta blog, /post, tá? Porque esse é o nome da minha API de fato. Vou passar method, que é post. Nosso header, que vai ser content type
JSON, ok? E aí, nós vamos ter um body aqui, passando como um JSON. Inicialmente não vou passar nada aqui, tá bom? Só pra gente ver o que vai acontecer. Vou chamar JSON await response. Caso ele dê algum erro, a gente vai printar o erro aqui. Vou salvar. Voltando à minha tela anterior, eu vou clicar aqui, ó, tela de blog. Beleza, agora foi. Ele demorou um pouquinho porque minha internet está bem devagar hoje, mas olha só, tá vendo? Ele trouxe todos os meus tags aqui, todos os meus posts, na verdade. Então, é o que eu tô retornando aqui nesse meu data, ok? Cara, muito bacana, né? Nesse vídeo a gente falou sobre as type routes especificamente e falando sobre as API routes especificamente, dois assuntos que tangem a export route, tá bom? É claro que, cara, tem várias coisas a mais aqui pra gente estar conversando e eu posso até estar separando um vídeo específico falando sobre o React em si, né? A parte de React Components. Só que isso, galera, isso tudo eu vou deixar separado do canal. Então eu tenho um canal que é meu próprio, que lá eu tô postando algumas coisas, como por exemplo, assuntos para iniciantes, e também é por lá que eu vou falar sobre o React e dentre outras tecnologias. E o link para você acessar o meu canal vai estar aqui na descrição, ou você pode estar pesquisando o meu próprio nome aí no YouTube, e você já vai cair no meu canal. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever caso você não seja inscrito. E é isso aí. Até mais. Valeu!